Olá amigos, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui no nosso canal. Eu sou o professor Jack Brandão, do Centro de Estudos Logimagéticos com Desfotose. Eu quero que vocês escutem algo aqui. Eu estou aqui com o meu amigo Wise. Hoje, vocês já devem ter reparado nas imagens, é o dia que nós chamamos Dia da Misericórdia. É o segundo domingo da Páscoa. E quando nós falamos em misericórdia, nós vemos muitas pessoas usando da palavra, usando do termo, usando da imagem da divina misericórdia. Mas é engraçado que eu noto que as pessoas esquecem muitas vezes o que realmente ou efetivamente significa misericórdia. Enquanto muitos que se dizem cristãos gritam contra cristãos e não cristãos, as pessoas esquecem o que é misericórdia. O OAS, ele vai nos ajudar. Olhem bem, ele diz assim: misericórdia, sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, acompanhado do desejo da disposição de ajudar ou salvar essa pessoa. Dó, compaixão, piedade. É muito importante nós lembrarmos isso, porque quando nós falamos em misericórdia, mais do que uma imagem sacra, ou um dia dedicado à igreja, à memória, inclusive, de uma santa católica chamada Irmã Faustina Kowalska, é importante nós lembrarmos que a misericórdia, já no sentido etimológico, miserere, que é ter compaixão, e córdia, que é coração, ou seja, é quando este meu coração está ao lado daqueles que sofrem. E quando eu digo aqueles que sofrem, eu não digo somente aqueles que eu gosto, ou aqueles que me dão uma certa alegria. É muito fácil gostar de quem nos gosta. É muito fácil sentir misericórdia de quem eu gosto. Só que é interessante nós pensarmos sob um ponto de vista cristão, não que eu queira aqui trabalhar com isso, mas eu me senti chamado a isso, a lembrar que a misericórdia é para todos. Todos. Inclusive aquelas pessoas de quem eu não gosto. É muito fácil gostar de quem gosta de mim e desdenhar de quem eu não gosto. E isso se torna cada vez mais claro em alguns grupos que se dizem cristãos. Eu gosto daqueles que me gostam. Quem não gosta, eu quero que morra. Aí vem nego fazendo arminha, aí vem pessoas criticando este partido, esta linha de pensamento, aquela linha de pensamento. Ah, porque este padre é comunista, ah, porque aquele padre não presta, ah, porque este padre isso, por causa... Pessoal, a misericórdia é geral. É aí que nós temos o quadro de Caravaggio, em que Jesus ressuscitado aparece pela segunda vez aos apóstolos. E São Tomé não acreditou. Só vou acreditar quando essas mãos colocarem o dedo e sentirem as chagas do morto, que eu vi que morreu. Qual foi a surpresa de Tomé ao ver Jesus ressuscitado? Vem, Tomé,
Venha cá, ponha o seu dedo no meu lado, sinta a minha carne rasgada. O coração rasgado deste homem, que é Deus, sentiu amor por todos. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas é engraçado como alguns de seus discípulos gostam de ter amor somente àqueles que lhe dão prazer, lhe dão alegria. Quantas pessoas saem da igreja, veem o pobre na rua, chutam? Quantas imagens nós vemos até na internet de pessoas ateando fogo em mendigos, jogando água em mendigos, tirando o cobertor de mendigos? E são aqueles mesmos que vão à igreja. São aqueles mesmos que hoje, o Domingo da Misericórdia, estavam na igreja por minha culpa, minha tão grande culpa. Mas que culpa é essa? Que misericórdia é essa? Muitos são Tomé, aquele que acredita vendo, aquele que acredita naquilo que quer acreditar. As imagens, elas são poderosas. É aí que essa irmã Faustina entra. Uma mulher ignorante, uma mulher analfabeta, por ter sido tão pobre, de uma família tão pobre, só conseguiu estudar até a 3ª série. Mas, sabe-se lá por quê, ela se sentiu chamada. Só que era a época, no começo do século XX, você só podia entrar num convento se você tivesse um dote. Sem um dote, você não entrava. Ela não podia entrar porque não tinha dinheiro. Ela era uma mera empregada doméstica. Essa mesma que as pessoas, de modo especial no Brasil, tratam como se fossem lixo, achando que são superiores. Bom, e é a mesma que hoje, Domingo da Misericórdia, bateram palmas para essa santa, escolhida pelo próprio Jesus, segundo seus relatos, para divulgar a devoção à santa, à divina misericórdia de Jesus. Só que imagine, se Jesus fosse como nós, egoístas, e que amamos somente aqueles que nos amam, e que demoniza tudo aquilo que não me agrada. Nós vivemos uma época em que as imagens são criadas e divulgadas como se fossem verdadeiras. E nós compramos a ideia e nós achamos que somos cristãos. Pessoal, é muito engraçado pensar nisso. A pobretona, que não tinha onde cair morta, entra no convento. A pobretona diz ter visto Jesus. E este Jesus que ela diz ter visto, pede para que seja feita uma imagem dele. Não qualquer imagem, mas uma imagem dele ressuscitado. Mais do que uma imagem dele ressuscitado, uma imagem que mostre que de seu coração saiu sangue e água. Olhem as imagens se formando. O ressuscitado pede à pobretona que faça uma imagem dele. Uma imagem dele ressuscitado. Logo, ele está de branco. E de seu peito sai as luzes vermelha e branca.
o vermelho do sangue, que é o vermelho da alma, o vermelho que dá vida e que nos alimenta dia a dia. E o branco, que é a água que também nos dá a vida e que alimenta não só a alma, mas também o nosso corpo. É muito interessante nós pensarmos isso. E mais interessante é lembrarmos que a misericórdia não é para quem eu gosto. É muito interessante, eu conheço algumas pessoas, uma pessoa de modo especial, irmã Petra, fala que é uma alemã, que eu a conheci há muitos anos, já não lembro mais quantos anos, mais de 30 anos. Eu me lembro quando esta pessoa chegou ao Brasil, jovem, 19 anos, cheia de sonhos. Eu não esqueço quando ela trazia uma mala lilás, cheia de bottoms. Veio para um país como o nosso, da Alemanha, podia ter ficado lá, mas não, veio para cá. Amava esse país, como muita gente que se diz brasileira não ama. Hoje, ela é coordenadora da pastoral carcerária. Aquela que muita gente que usa essas arminhas quer que todos eles morram. Só que é engraçado que Jesus deu um mandamento também que as pessoas esquecem. Deem roupa àqueles que estão nus. Dê alimento àqueles famintos. Visitem os presos. Jesus não fala em nenhum momento para matar os presos, porque ele é misericordioso. Somente ele sabe aquilo que está no coração de cada um de nós. Seja bondade, seja maldade, ele que é o misericordioso. Não nós que dizemos que somos misericordiosos. Agora, eu vejo muitos que se dizem cristãos criticando o trabalho, por exemplo, dessa irmã, porque ela vive nos presídios. Ou seja, ela cuida da alma e do corpo, muitas vezes, de quem? Daqueles abandonados pela sociedade. Quantas vezes eu vejo cristãos gritarem, xingarem, por exemplo, o padre Júlio Lancelotti, porque ele dá roupa, veste os nus, porque ele dá alimento aos famintos, porque ele grita pelos famintos. Quantas vezes eu ouvi cristãos dizerem que este padre é um mero comunista? Não sabem o que é o comunismo, como não sabem o que é o cristianismo, e sabem muito menos o que significa a misericórdia de Jesus. Apesar de muitos terem ido à missa hoje e terem batido no peito. A misericórdia é muito mais do que uma mera caridade. Lembrem, a palavra caridade no cristianismo tem um poder gigantesco. Caridade não é da esmola. Caridade é o próprio amor divino. A caridade é o amor divino. É o amor que Jesus pediu para que tenhamos uns com os outros, uns para os outros. É mais fácil dizer que se ama a Deus que não se vê e se fecha os olhos para o irmão que se vê. Então, é muito importante nós sabermos o valor da misericórdia. É muito importante nós sabermos que a misericórdia que vem do coração divino, ela é muito maior do que nós podemos ter no nosso coração humano. Daí o ato de São Tomé colocar o dedo na ferida. O dedo na ferida é muito mais do que nós sabermos, do que nós sentirmos a ferida do divino, de Deus.
mas é sabermos as nossas próprias feridas. Colocar o dedo na ferida é saber aceitar que somos humanos e que nós erramos. E que, como Tomé, nós também duvidamos muitas vezes. O duvidar não é problema. O problema é a soberba de se achar realmente superior aos mais fracos. É esquecer de que o Espírito dá diversos dons. Nem todos têm de seguir os mesmos dons que eu acho que é o correto. Porque não existe o correto para Deus. O correto são várias oportunidades que o próprio Deus nos dá para nos alimentarmos deste amor divino, dessa misericórdia divina. Então hoje, aqui no canal eu quis trazer essas imagens para que vocês possam ver como se desenrolou, como os artistas mostraram, por exemplo, essa passagem do Evangelho de hoje, que é exatamente falando sobre a aparição de Jesus e a própria profissão de fé de São Tomé. Que nós possamos ser, muitas vezes, mais do que os descrentes e acreditar naquilo que o próprio Jesus diz. Você acreditou porque você viu. Então, aí vem a própria questão da imagem. Nem sempre é possível enxergarmos a imagem da realidade que muitas vezes a própria mídia nos coloca diante delas. E isso é um perigo. Então, quando nós vemos, por exemplo, os órgãos de imprensa deturpando a imagem, deturpando a verdade, isso é muito triste, porque nós acabamos comprando essas imagens falsas. Nós acabamos acreditando naquilo que os nossos olhos veem, não necessariamente na verdade factual. E isso é muito triste. E é aí que Jesus acaba nos dando uma grande lição. Só que muitos cristãos insistem em não entender essa sua verdade. Porque não esqueçam, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. É importante que nós pensemos nisso e é importante que nós vejamos como essa imagem é construída. E ela chega ao século XX de uma maneira muito diferenciada pelas mãos da própria irmã Faustina, que nos revela o quanto é importante para Jesus a sua misericórdia, a sua divina misericórdia, o seu amor que transborda para todos aqueles, porque eu não tenho o direito de julgar ninguém. É muito fácil eu apontar, você é comunista, você é abortiva, você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo, você... Aponta-se para todo mundo. E para mim, não. Como se eu fosse o rei, como se eu fosse o santo, como se eu fosse, inclusive, um próprio Deus. É aí que reside muitas vezes o grande perigo dessa soberba que todos nós temos. Então, acho que é muito importante nós lembrarmos isso neste segundo domingo de Páscoa. Lembrem, Jesus ressuscitou e ressuscitou para todos. Jesus é misericordioso e a misericórdia não é para os seus amigos, a misericórdia é para todos. Eu peço que vocês, se puderem, inscrevam-se no canal, deem um like nesse vídeo e compartilhem. Eu acho que vale a pena. Estamos aqui para trabalhar imagens. Eu sou o professor Jack Brandão e estamos aqui sempre, uma vez ou duas vezes por semana. Eu espero que tenham gostado do vídeo e que retornem mais vezes. Tchau para vocês!